Olá, estamos de volta aqui com o nosso terceiro bloco, conversando com o professor Gustavo Madeira Silveira, discutindo aqui uma questão importantíssima, que é a dos resíduos sólidos, né? Uma lei nova que trata da questão do lixo, né? Do descarte do lixo, do reaproveitamento. E nessa nossa conversa, professor, o senhor tocou numa expressão que a gente deixou agora para essa última conversa, né? Que é a tal da logística reversa. O que o nosso telespectador pode entender com essa expressão, logística reversa? Sim, a logística reversa ela é um dos instrumentos previstos nessa lei para essa gestão integrada, ou seja, para fomentar a reutilização e reciclagem, principalmente do resíduo e, obviamente, depois, no final, diminuir a quantidade de resíduos. Como é que funciona? Ou seja, a logística reversa é que esse resíduo, ele retorne lá de onde ele iniciou como produto, ou seja, lá na indústria. Isso já se faz com os agrotóxicos, da Lei de Agrotóxicos de 89, já prevê esse mecanismo de logística reversa. Aí agora a Política Nacional de Resíduos Sólidos trouxe novamente esse instituto e obrigou para mais produtos, como pilha, como pneus, como... Bom, entre outros produtos, principalmente esses mais perigosos, assim, como pneu, como pilha, como baterias. Produtos extremamente nocivos. E, inclusive, isso somou novamente, repetiu e trouxe os agrotóxicos e as suas embalagens novamente. E o objetivo justamente é esse, ou seja, que esse resíduo retorne lá para a indústria para que seja reaproveitado de alguma maneira. Perfeito. Quer dizer, o produto que saiu do lugar tem que voltar. Ele é responsável por esse produto depois de utilizado. Aí, claro, daí justamente essa logística reversa, ela está coadunada com a responsabilidade compartilhada, porque são esses agentes da responsabilidade compartilhada que são responsáveis pela logística reversa. Aí vai caber através de instrumentos que vai partir principalmente da indústria e do distribuidor e dos comerciantes, de instrumentos para que esse resíduo retorne lá para a indústria, como, por exemplo, ou a própria compra desse resíduo, ou postos de coleta, também o que se fomenta muito, e daí fomentando os empregos verdes, que a gente já havia falado, que é parceria com cooperativas de catadores. Perfeito, professor. Nesse sentido, só um posto de coleta aqui em Tubarão, na Casa da Cidadania, um projeto desenvolvido pelo Escritório Modelo de Advocacia do curso de Direito, na Casa da Cidadania, ali na frente da praça. Então, se você tiver pilha, baterias, o cidadão pode chegar lá e devolver, que nós fazemos esse trabalho, vamos dizer assim, social, bastante importante. Professor, e o que a lei proibiu sobre o descarte dos resíduos? Em que sentido que ela proibiu, professor? Principalmente o que a lei proibiu é o descarte em praia, no mar, em outros corpos de água. Além disso, também a queima de resíduos a céu aberto. Extremamente. E outra coisa importante que a lei proibiu foi a importação de resíduos sólidos, principalmente de resíduos sólidos perigosos ou que afetem, aí acabou generalizando, que afetem de alguma forma o meio ambiente, como fauna, flora ou a saúde humana. Questão estranha essa, professora, que nós estávamos comentando, quer dizer, em relação à proibição de importação de resíduos sólidos, né? A gente tem recebido frequentes notícias da vinda de containers de outros países, Inglaterra, Porto de Hamburgo, da Alemanha, do Brasil importando lixo. É isso? Mas que importação fantástica é essa? Mas qual é o objetivo disso, professor? É uma importação de produtos que vão ser reutilizados ou nós estamos importando lixo e servindo de lixo para outros países? Se eu pudesse comentar essa questão. Realmente, esse é um grande problema que acontece hoje, que até, voltando lá ao início da nossa conversa, principalmente tem alguns países que consomem muito e tem um território pequeno e já não tem mais onde colocar lixo e não tem, digamos, uma política apropriada para a reutilização desse lixo. E aí hoje é muito comum esse comércio ilegal de resíduos, né? Porque, claro, pode ocorrer uma importação, por exemplo, de um resíduo que vai ser reaproveitado. Claro. Mas, realmente, um resíduo que não ofereça perigo daí para a saúde humana, para o meio ambiente. Esse pode, que vai ser utilizado, por exemplo, realmente, pode ser, por exemplo, papel para reciclagem, coisa assim, que não vai oferecer algum risco ambiental ou para a saúde, não tem problema. Mas o que acontece hoje é que principalmente o lixo hospitalar, o lixo perigoso, ou até o lixo doméstico, os países, para se livrarem, eles acabam
exportando esse lixo. E aí tem países que importam, mas obviamente não que o Brasil importe porque quer esse lixo, mas é que tem algumas empresas de má fé, que de exportação e importação, que como aconteceu agora nesse mês de agosto, foi creio dia 13 de agosto, por aí, chegou uma carga do Porto de Hamburgo da Alemanha, chegou no Porto de Rio Grande e ali na nota eram para ser resíduos para ser realmente reaproveitados na indústria como matéria-prima para essa indústria, e na realidade era lixo doméstico que não era nem da Alemanha, era da República Tcheca. Então imagina, tinha ali fralda descartável, vários lixos domésticos de tanto cozinha, banheiro, assim, de maneira geral, que da República Tcheca foi para a Alemanha e da Alemanha caiu no Porto de Rio Grande. Aí, inclusive, o IBAMA autuou a multa, aplicou uma multa de R$1,5 milhão e 10 dias para esse lixo retornar. Quer dizer, aí é um desrespeito com todos nós, é um desrespeito com o próprio país, né? Quer dizer, com o próprio país. Inclusive, existe um protocolo internacional para isso, que é o Protocolo de Cartagena, que proíbe isso. Que proíbe essa prática. Que proíbe essa prática, que acabou se tornando muito comum, infelizmente. Quer dizer, nós temos essa notícia, mas essa notícia é uma das poucas que foram noticiadas efetivamente, né, professor? Mas que eu acredito que muitas pessoas ainda não tinham conhecimento de que efetivamente se usa dessa prática, né? Nós havíamos comentado no início do programa que há um consumismo exagerado, né? Aquelas necessidades desnecessárias, né? Hoje nós temos que nos policiar, acho que nós estamos num estágio que, embora a economia seja uma questão muito importante, ela tem que ser devidamente baseada numa economia sustentável, num respeito ao meio ambiente. E se nós estimulamos demais, nós produzimos lixo demais, e ao produzir lixo demais, onde é que nós vamos colocar esse lixo, né? Então eu acredito assim, como uma mensagem de repente, né, professor, não sei se o senhor concorda comigo, mas que o nosso telespectador, né, como cidadão, exercendo o seu direito de cidadania, reflita um pouco sobre isso, né, sobre essa importante questão do próprio consumo, né, de às vezes nós estarmos consumindo coisas que nós não usamos, que nós não necessitamos, né, e de que elas vão em algum lugar serem depositadas, né? E aí é o nosso quintal que está aqui, é o nosso país, é a nossa cidade onde nós vivemos. Então eu pediria aí um recado, uma mensagem ao nosso telespectador. Dessa forma, professor, agradecendo mais uma vez a sua presença, mais uma vez no nosso programa, enriquecendo aqui a discussão, né, nos possibilitou discutir essa questão tão importante que envolve o nosso dia a dia, que envolve a nossa cidade, que envolve o nosso estado, que envolve o nosso país, e ninguém está salvo, ninguém pode alegar que não está preocupado com o meio ambiente. Se alguém alegar isso, é um estado de alienação, né? Meu muito obrigado, professor, mais uma vez, e volte sempre ao nosso programa. Terminamos aqui o nosso programa Direito na TV, mas na semana que vem, no mesmo horário, estaremos de volta com outros temas jurídicos de interesse de todos. O programa também é reprisado todos os sábados, às 10 horas da manhã, e aos domingos, às 14 horas. Mande as suas críticas e sugestões para o e-mail da produção. Um forte abraço, meu muito obrigado pela sua audiência. Até logo.